História Ilustrada do Cristianismo, Justo Gonzalez, volume 1. A perseguição sob Nero. Nero chegou ao poder em outubro de 54 d.C., graças às intrigas de sua mãe, Agripina, em seus esforços para assegurar a seu filho a sucessão do trono. A princípio, Nero não cometeu os crimes pelos quais depois ficou famoso. Ainda mais, várias das leis dos primeiros anos de seu governo foram de benefício para os pobres e os despojados. Mas, pouco a pouco, o jovem imperador se deixou levar por seus próprios afãs de grandeza e poder e por uma corte que se desdobrava por satisfazer seus mínimos caprichos. 10 anos depois de chegar ao trono, Nero já era desprezado por boa parte do povo e também pelos poetas e literatos, a cuja multidão ele pretendia pertencer sem ter os dons necessários para isso. Todos os que se opunham à sua vontade morriam misteriosamente ou recebiam ordens de se suicidar. Quando a esposa de um de seus amigos lhe agradou, simplesmente enviou seu amigo a Portugal e tomou a mulher para si. Todos esses fatos e muitos rumores corriam de boca em boca e faziam com que o povo sempre esperasse o pior de seu soberano. A situação estava assim quando, na noite de 18 de julho de 64, um enorme incêndio instalou em Roma. Ao que parece, Nero se encontrava na ocasião em sua residência de Atium, a 70 quilômetros de Roma, e assim que se soube o que sucedia, correu a Roma, onde tratou de organizar a luta contra o incêndio, para os que haviam ficado sem refúgio. Nero fez abrir seus próprios jardins e vários outros edifícios públicos, mas tudo isso não bastou para afastar as suspeitas que logo caíram sobre o imperador, a quem muitos já tinham por louco. O fogo durou 6 dias e 7 noites, e depois voltou a se acender em diversos lugares durante mais 3 dias. Nero, o primeiro dos imperadores a perseguir o cristianismo, levou à história um nome que é símbolo de crueldade e de delírios de grandeza. Dez dos 14 bairros da cidade foram devorados pelas chamas. Em meio a todos os sofrimentos, o povo exigia que se descobrisse o culpado, e não faltava quem se inclinasse a pensar que o próprio imperador havia ordenado o incêndio da cidade para poder reconstruí-la a seu gosto como um grande monumento à sua pessoa. O historiador Tácito, que provavelmente se encontrava então em Roma, conta vários rumores que circulavam, e ele mesmo parece dar a entender a sua opinião, pela qual o incêndio havia começado acidentalmente num depósito de azeite. Mas cada vez mais as suspeitas recaíam sobre o imperador. De acordo com os rumores, Nero tinha passado boa parte do incêndio no alto da Torre de Mecenas, no cume do Palatino, vestido como um ator de teatro, tangendo sua lira e cantando versos acerca da destruição de Troia. Logo começou a propalar-se que o imperador, em seus desatinos de poeta louco, havia incendiado a cidade para que o sinistro lhe servisse de inspiração. Nero fez todo o possível para afastar as suas
as suspeitas de sua pessoa, mas todos os seus esforços seriam inúteis enquanto não se fizesse recair a culpa sobre outro. 2 dos bairros que não tinham sido queimados eram a zona da cidade em que havia mais judeus e cristãos. Portanto, o imperador pensou que seria mais fácil culpar os cristãos. O historiador Tácito parecia crer que o fogo fora um acidente, portanto, a acusação feita contra os cristãos seria falsa. Ele mesmo conta o sucedido. Apesar de todos os esforços humanos, da liberalidade do imperador e dos sacrifícios oferecidos aos deuses, nada bastava para apartar as suspeitas, nem para destruir a crença de que o fogo havia sido ordenado. Portanto, para destruir esse rumor, Nero fez aparecer como culpados os cristãos, uma gente odiada por todos por suas abominações, e os castigou com muito refinada crueldade. Cristo, de quem tomou o nome, foi executado por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Detida por um instante, esta superstição daninha apareceu de novo, não somente na Judéia, onde estava a raiz do mal, mas também em Roma, esse lugar onde se encontram os seguidores de todas as coisas atrozes e abomináveis que chegam desde todos os cantos do mundo. Portanto, primeiro foram presos os que confessaram ser cristãos e, baseados nas provas que eles deram, foi condenada uma grande multidão, ainda que não os tenham condenado tanto pelo incêndio, mas sim pelo seu ódio à raça humana. Anais 15:44. Essas palavras de Tácito são valiosíssimas, pois constituem um dos mais antigos testemunhos que chegaram até nossos dias do modo que os pagãos viam os cristãos. Ao ler essas linhas, torna-se claro que Tácito não cria que os cristãos fossem os verdadeiros culpados de terem incendiado Roma. Ainda mais, a refinada crueldade de Nero não recebe sua aprovação, mas, ao mesmo tempo, esse bom romano, pessoa culta e distinta em sua época, crê em muito daquilo que dizem os rumores acerca das abominações dos cristãos e de seu ódio pela raça humana. Tácito e seus contemporâneos não dizem em que consistiam essas abominações que os cristãos supostamente praticavam. Teremos de esperar até o século II para encontrar documentos em que se descrevam esses rumores maliciosos. Mas, seja o que for, o fato é que Tácito crê nesses rumores e pensa que os cristãos odeiam a humanidade. Isso se compreende se recordarmos que todas as atividades da época, o teatro, o exército, as letras, os esportes, etc., estavam tão ligados ao culto pagão que os cristãos se viam obrigados a se ausentarem delas. Portanto, diante dos olhos de um pagão que amava sua cultura e a sua sociedade, os cristãos pareciam ser misantropos odiando toda a raça humana. Mas Tácito prossegue, contando-nos o sucesso em Roma por causa do grande incêndio, o sucedido em Roma por causa do grande incêndio. Além de matá-los aos cristãos, fê-los servir de diversão para o público, vestiu-os em peles de animais para que os cachorros os matassem a dentadas. Outros foram crucificados, e a outros acendeu-lhes fogo ao cair da noite para que a iluminassem. Nero fez que se abrissem seus jardins para esta exibição, e no circo ele mesmo ofereceu um espetáculo, pois se misturava com as multidões, disfarçando de condutor de carruagem, ou dava voltas em sua carruagem. Tudo isto fez com que despertasse a misericórdia do povo, mesmo contra essas pessoas que mereciam castigo exemplar, pois via-se que eles não eram destruídos
para o bem público, mas para satisfazer a crueldade de uma pessoa. Anais 15:44. Uma vez mais, vemos que esse historiador pagão, sem mostrar simpatia alguma pelos cristãos, dá a entender que o castigo era excessivo, ou ao menos que a perseguição aconteceu não em prol da justiça, mas por capricho do imperador. Além disso, nessas linhas, temos a descrição, escrita por uma pessoa que não foi cristã, das torturas a que foram submetidas aqueles mártires. Sabemos pouco do número dos mártires, além do que Tácito relata. Há alguns documentos cristãos dos fins do século I e do II que recordam com terror aqueles dias de perseguição sobre Nero. Também há toda classe de indícios que dão a entender que Pedro e Paulo estavam entre os mártires de Nero. Por outro lado, todas as notícias que nos chegam referem-se à perseguição na cidade de Roma. Portanto, é muito provável que a perseguição, embora muito cruel, tenha sido local e não se estendesse às províncias do Império. Ainda que, a princípio, os cristãos fossem acusados de incendiários, tudo parece indicar que logo começou a haver perseguição pelo simples fato de serem cristãos e por todas as supostas abominações que iam unidas a esse nome. O próprio Nero deve ter percebido de que o povo sabia que se perseguiam os cristãos não pelo incêndio, mas por outras razões. Tácito também afirma que no final das contas não se lhes condenou tanto pelo incêndio, e sim pelo seu ódio à raça humana. Em vez de tudo isso, e a fim de justificar sua conduta, Nero promulgou contra os cristãos um edito que infelizmente não chegou a nossos dias. Provavelmente os planos de Nero incluía estender a perseguição nas províncias, se não para destruir os cristãos nelas, ao menos para conseguir novas fontes de vítimas para seus espetáculos. Mas no ano 68, boa parte do Império Romano se rebelou contra o tirano, e o Senado romano depôs. Fugitivo e sem ter para onde ir, Nero se suicidou. Com sua morte, muitas de suas leis foram abolidas, mas seu edito contra os cristãos continuou em vigor. Isso queria dizer que, enquanto ninguém se ocupasse em persegui-los, os cristãos podiam viver em paz, mas tão logo algum imperador ou outro funcionário decidisse desatar a perseguição, poderia sempre apelar à lei promulgada por Nero. De imediato, ninguém se ocupou em perseguir os cristãos. Após a morte de Nero, seguiu o período de desordem tão grande que os historiadores chamam o ano 69 de o ano dos 4 imperadores. Por fim, Vespasiano pode tomar as rédeas do Estado e logo seu filho Tito sucedeu, o mesmo que no ano 70 havia tomado e destruído Jerusalém. Em todo esse período, o Império parece ter esquecido os cristãos, cujo número continuava aumentando silenciosamente. Próxima leitura: perseguição sob Domiciano. Os cristãos no circo. Tudo isto fez com que despertasse a misericórdia do povo, pois via-se que eles não eram destruídos para o bem público, mas para satisfazer a crueldade de uma pessoa. Tácito, Anais 15:44.